Aqui é o título dado ao mais forte, ao Shinigami mais poderoso, mas quão forte é Zaraki Kenpachi. Nesse vídeo iremos analisar o quão forte é Zaraki, seus feitos e analisar o seu real poder. Mas antes peço para que você se inscreva no canal e deixe o like, assim fortalece o canal. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Zaraki Kenpachi é um dos capitães mais poderosos da Sociedade das Almas. Seu nível de energia espiritual é absurdamente grande, onde mesmo com o seu tapa-olho ele continua muito poderoso, mesmo se auto-nerfando. Ele simplesmente continua um monstro. Na invasão da Soul Society, o Ichigo, que estava indo salvar a Rukia, e o mesmo sendo novato, ele já havia demonstrado nível de poder absurdo, capaz de enfrentar e derrotar tenentes da CDT. Zaraki, num confronto com Ichigo, com simples balançar de espadas, podia cortar e afetar vários prédios à sua volta. Ichigo tentou cortar o seu corpo, mas sua energia espiritual era muito acima, da do Ichigo, onde assim ele nem sequer conseguia ferir o Zaraki. Em um adendo, o Zaraki não usou tudo que ele podia em sua luta contra o Ichigo, pois ele estava se nerfando para que ele pudesse se desfrutar do combate, usando seu tapa-olho e não usando tudo que era capaz. Mesmo assim, o Ichigo, que usou tudo e mais um pouco para poder derrotar o Zaraki, teve que chegar ao limite para derrotar uma versão nerfada que estava se auto-nerfando do Zaraki. No mesmo arco ainda temos o confronto do Zaraki contra dois capitães que estavam usando suas bancais contra o Zaraki. Zaraki conseguiu enfrentar o Tousen e o Komamura, mesmo ele nem sequer estando usando a sua Shikai e se limitando para aproveitar a luta. Zaraki, mesmo não demonstrando tudo o que era capaz, se nerfando para conseguir sentir prazer em seus combates, ele demonstrou um nível de poder capaz de enfrentar dois capitães ao mesmo tempo, apenas com a forma primária e primitiva da sua Zanpakuto, e não usando o máximo da sua Reiatsu. Mas no fim, qual é o veredito para o nível de poder do Zaraki? Sabemos que capitães podem derrotar casualmente seus subordinados sem problemas, além que a força física do Zaraki, de forma simples e casual, pode até destruir grandes edifícios sem problema. Porém, o Zaraki se escala ao feito do Ichigo com a sua Shikai para o Soryoku, que era dito ter o poder de 1 milhão de Zanpakutos, e tendo um poder para evaporar toda a CDT. Um feito de escala de nível país no mínimo. Zaraki se escala a esse nível de poder. Assim podemos escalar no arco da Soul Society o Zaraki para pelo menos nível país. Arco 2 espadas. Agora vamos analisar o arco do Rue Komodo. Zaraki nessa saga tem alguns feitos muito interessantes. Nesse arco, Zaraki precisou liberar mais poder, visto que o seu adversário era o espada, um dos espadas, o grupo de Wanakas mais poderoso do mundo, Hollow. Zaraki enfrenta nesse arco Noitera, que era o espada número 5. Aizen deu a numeração de espadas de acordo com a sua Reiatsu. E Zaraki enfrenta o espada número 5 sozinho, o Noitera, que na hierarquia era superior a Green Joe, que usou e demonstrou um feito absurdo usando um Grandeiro, que era dito ser capaz de destruir Light Note e tinha capacidade até mesmo de causar distorções no espaço. Ou, por exemplo, usou um ataque que poderia destruir a estrutura de Light Notes. E ainda esse nível de poder era tão grande que causava novamente distorções no espaço. Esse ataque foi subjugado pelo Ichigo sem dificuldades. Zaraki enfrenta e vence Noitera, mostrando que era superior ao mesmo, que era um verdadeiro monstro. Pouco mais na frente da história, ao lado de Byakuya, eles enfrentam o Yami, o espada número 0. Quanto mais raiva, mais poderoso ele ficava. Zaraki e Byakuya enfrentam ou derrota junto com o Byakuya. Infelizmente, Zaraki não participa da luta contra o Wise e outros espadas na falsa Karakura. Mas afinal, qual é o nível do Zaraki nesse arco? Temos feitos e base para nível país,
e até nível continental em poder, com feitos e citações como Grandeiro poder destruir as noites, a lança del relâmpago do Kyoha, né, que poderia escalar acima de feitos como por exemplo do Grandeiro. Zaraki derrotou Quinto Espada e ainda venceu junto com Byakuya o Yami, o Espada número 0. Zaraki na saga Recomundo estaria no mínimo a país até mesmo continental em seu nível de poder. Vamos para o arco da guerra. Nesse arco temos desenvolvimento do personagem, sabemos mais sobre a relação do Zaraki e o sentimento que ele busca em uma luta. Zaraki lutou contra a Unohana e graças a esse combate Zaraki evoluiu conhecendo, mais sobre si mesmo e a sua Zanpakuto. Com isso, ele realmente evoluiu tanto como personagem quanto no quesito poder. Zaraki adquiriu a sua Shikai. Com ela, o Zaraki destruiu completamente um meteoro que ameaçava destruir todo o Seireitei, um feito na escala continental de poder. Ainda na luta contra Grammy, vemos que Grammy conseguiu criar um espaço com estrelas e até mesmo uma galáxia no fundo, porém o mesmo teve o seu corpo colapsado ao imaginar o poder de Zaraki. Isso mostra, quão absurdo é o Zaraki Kenpachi. Para frente, junto com Hitsugaya e Byakuya, vemos o Zaraki enfrentar Gerald Valkyrie, um dos Tenryuites, a guarda real do Yorobarra mais poderoso. Zaraki com sua Bankai consegue ferir o mesmo com a sua força bruta. E seu poder era tão grande que nessa forma nem o próprio corpo do Zaraki conseguia suportar o poder. Agora, com tudo isso dito, qual era o real nível de escala de poder do Zaraki na guerra? Qual era o seu nível de poder na guerra? Trabalhando com a escala mínima, o Zaraki seria de escala continental a multicontinental, graças ao feito de parar o meteoro do Grammy e ainda poder aumentar o seu poder com a sua Bankai, que pode multiplicar ainda mais o poder da sua base. Numa análise menos conservadora, Zaraki poderia escalar ao feito da Seijimaru, de abalar os 3 mundos. E é o feito do Grammy de criar um espaço com estrelas e até uma galáxia no fundo. Poderíamos escalar ele, para uma escala nível multisistema solar ali na base no mínimo, até uma escala galáxia ou até um universal. Então no fim, qual é o veredito para o nível de poder do Zaraki? No mínimo ele seria nível continental a multicontinental, no mínimo. Numa análise conservadora, numa análise menos conservadora e analisando também a questão cosmológica do universo de Bleach, feitos como do Grammy, e também da Seijimaru, que o Zaraki poderia se escalar, ele entraria numa escala cósmica de poder, talvez em muito sistema solar até nível galáxia, para você ver o nível do poder do Zaraki. Então o Zaraki finaliza o arco da guerra no mínimo no nível continental a multicontinental, independendo da análise ser menos conservadora e analisando a questão cosmológica, o Zaraki poderia chegar na escala até cósmica de poder. Vamos analisar a velocidade. Bom, Zaraki não é conhecido pela sua velocidade, mas sim pelo seu poder. Porém, ele é um personagem bastante rápido e podemos escalar o Zaraki em alguns feitos de velocidade. Na saga da invasão da Soul Site, Tenentes conseguem reagir à luz dos Gideons. Para ser justo, esse feito seria numa escala relativística, pois esses tenentes estavam a uma certa distância. Então temos essa base, além que o Zaraki obviamente era um capitão que estava muito acima do nível tenente e ainda era forte e rápido o suficiente para reagir a ataques de 2 capitões usando Bankai ao mesmo tempo. Então o nível que eu enxergo para o Zaraki no mínimo seria relativístico na saga Soul Society. Indo para a saga do Recomundo, vemos Zaraki enfrentar e reagir a ataques de Noitra e Yami, que obviamente não eram conhecidos por suas velocidades, porém obviamente lentos eles também não eram. E Zaraki conseguiu reagir, e enfrentar e superar a velocidade de reação dos mesmos. E lembrando que o Zaraki praticamente a obra toda ficou suprimindo, seus poderes, e mesmo assim ele ainda conseguia derrotar junto ao Byakuya e bater de frente e derrotar o Espada número 0. Se a gente analisar de forma justa, analisando na escala narrativa, podemos colocar o Zaraki na escala relativística, escalando acima de feitos que a gente viu na saga Soul Society, tendo essa base para sua velocidade. Agora entramos no arco da guerra. Nesse arco vemos alguns feitos que o Zaraki poderia se escalar, como Liloto e Canão reagindo a ataques que possuem a velocidade da luz, como a Canão reagindo a ataques do Lily Barro que usava ataques de luz, e o Liloto reagindo a Halt Valley
do Yorohabara, que se deslocava entre o Palácio do Rei das Almas e até a CDT e voltava em segundos, praticamente de forma instantânea. Analisando esses feitos com os anteriores, podemos colocar o Zaraki na escala FTL sem problemas. Nesse arco ele finalmente parou de se limitar e se auto-nerfar. Com isso ele conseguiu lutar com os Teriter, né, mais forte, que era o Grammy, e ainda com sua Bankai multiplica o seu poder de 5 a 10 vezes. Zaraki na sua Bankai sendo capaz de cortar o Gerald Valkyrie e tendo um poder imenso onde nem seu corpo suportava. Qual o veredito para o poder de Zaraki? Podemos colocar ele no auge, né, do mangá, na escala FTL a FTL+, com aumento proporcionado da Bankai, que é de 5 a 10 vezes. Em relação ao seu tier, ele chegaria a nível multicontinental, continental a multicontinental, no mínimo, e com vias para escalar ele escalas cósmicas, como escala multisistema solar ou até nível galáxia em poder. Agora vamos analisar suas habilidades. Zaraki possui atributos, como sabemos, sobre-humano. Ainda o mesmo possui uma esgrima consideravelmente boa. Por mais que o Zaraki não seja tão técnico, ainda assim o Zaraki ele possui um nível de esgrima muito bom. Ainda o Zaraki possui manipulação de almas, possui um Shinigami, possuindo capacidade de interagir, ver e até danificar seres espirituais. Ainda o Zaraki possui e pode usar o Shupo, uma técnica de deslocamento e aprimoramento da velocidade dos Shinigamis. Mesmo possui um controle de energia, no caso pode controlar imensas quantidades de energia espiritual de forma que possa, por exemplo, se limitar para equilibrar um confronto. Por exemplo, como vimos, Zaraki mostrou a capacidade de interagir e cortar o próprio espaço, como vimos ele cortando espaço para voltar a se deter na luta contra Grammy. Ainda temos e vimos que personagem com Bleach com Ariatos pode causar efeitos como indução de medo e paralisia, e até apagar seres da existência com a sua imensa energia espiritual, como vimos Stark e Wiseman fazendo. E com sua Bankai ele pode aprimorar e ter um multiplicador de atributos físicos. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Caso tenha esquecido de algo, não tenha comentado algo, deixe nos comentários. Por favor, comente aqui para engajar no vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder os próximos vídeos do canal e também ajudar no divulgamento. Obrigado e até o próximo vídeo.